É muito comum as pessoas terem dúvidas se vale a pena investir em ações ou se vale a pena investir em fundos imobiliários, principalmente quem está começando a investir agora. Existem aquelas pessoas que defendem com unhas e dentes que os fundos imobiliários é a melhor alternativa de investimento, principalmente para iniciantes, porque tem previsibilidade, paga proventos todos os meses, a volatilidade é menor, mas tem outros que não, que falam que as ações é o melhor investimento, porque você pode multiplicar muito rápido o seu capital, se você escolher a ação correta, né? E quando você investe numa ação, você está comprando uma empresa, essa empresa pode desenvolver um produto muito bom e as ações se multiplicar de uma forma muito rápida. Mas afinal de contas, qual será que vale a pena? Nesse vídeo aqui, eu estou comparando o Banco do Brasil, que é a BBAS3, uma das ações que mais pagam dividendos da Bolsa de Valores, né, uma dividend player, e o maior fundo imobiliário da Bolsa em termos de número de cotistas, mais de 1 milhão de cotistas, que é o MXRF11. Só que eu vou fazer uma comparação matemática. Eu vou ver realmente quanto que distribuíram nos últimos 12 meses de proventos e quanto que renderia se você tivesse investido R$10.000. Mas antes de ir para esse cálculo, deixa eu mostrar aqui para você as vantagens e as desvantagens dos fundos imobiliários e também do mercado de ações. Eu listei aqui algumas vantagens dos fundos imobiliários. Então, a primeira que eu listei aqui, que é a mais comum, que a maioria das pessoas falam, é a baixa volatilidade. Diferente das ações, a volatilidade do fundo imobiliário é muito baixa. O que é volatilidade? Não é o risco. Então, quando você investe no fundo imobiliário, você vai ver pouco balanço, sabe? Você vai ver o seu dinheiro meio que ficando ali no mesmo patamar e crescendo aos poucos, mês após mês. A volatilidade do mercado de fundo imobiliário ela é muito baixa em comparação à vol do mercado de ações. Uma outra vantagem dos fundos imobiliários é o pagamento mensal de proventos. Apesar de a lei não dizer que o fundo tem que pagar todos os meses, a lei fala que tem que pagar semestralmente. No Brasil é cultural que os fundos paguem mensalmente. Então todos os meses você vê lá um valorzinho caindo na sua conta, que é o aluguel, digamos assim. A terceira vantagem é que esse aluguel que você recebe ele é isento de imposto de renda. Isso é ótimo, você já recebe ele isento de imposto de renda. A outra vantagem que tem é que você investe no setor imobiliário, né, através de uma ferramenta muito simples, menos burocrática, e você tem acesso a imóveis de primeira linha, shoppings, hotéis, prédio comercial, hospitais. Você pode ter acesso a esses imóveis que dificilmente você teria acesso sozinho através de uma ferramenta que são os fundos imobiliários. Então essas são as vantagens que eu anotei aqui dos fundos imobiliários. Deixa aqui para mim nos comentários se você acredita que existem outras vantagens de se investir em fundos imobiliários. Mas quais são as desvantagens? Também tem desvantagens. Vamos fazer aqui, ó. Pouco potencial de crescimento. Então, assim, você investe no fundo imobiliário e dificilmente você vai ver o seu ganho de capital. Comprei uma cota por 10, vai ser difícil você ver aquela cota ir para R$20. Por quê? Porque o fundo imobiliário ou ele é de papel ou ele é de tijolo. E os imóveis, eles não dobram de valor de um dia para o outro, né? Então, não tem por que o patrimônio do fundo também subir de valor, dobrar de valor de um dia para o outro, diferente das ações. Então a primeira desvantagem é que o potencial de ganho de capital é muito baixo, o potencial de crescimento muito baixo. A segunda desvantagem que eu anotei é que tem uma tributação de 20% sobre o ganho de capital. Quando você compra um fundo imobiliário, a cota, ela se valoriza, você vende, você vai pagar 20% sobre esse ganho de capital e não tem nenhum limite de isenção, não tem nenhum benefício. A terceira desvantagem que eu anotei aqui, que é o próprio risco de mercado mesmo do setor imobiliário. Então, por exemplo, na pandemia, a gente viu os fundos de shoppings desvalorizando muito, porque foram muito afetados ali pela pandemia, os shoppings foram fechados, caiu o aluguel e tudo mais. Então, essas são as desvantagens que eu anotei. Deixa para mim aqui também nos comentários se existem mais desvantagens além dessas aqui que eu falei, porque obviamente deve ter outras que você acredita que são desvantagens, deixa aqui para mim nos comentários. Bora falar de ações agora, né? Quais são as vantagens de se investir em ações? Primeira vantagem, um potencial de multiplicação de capital. Então, cara, é muito comum, né, você ver pessoas que compraram ações por R$4, por R$5, por R$10 e essas ações hoje valem R$30. Então, teve uma multiplicação de capital investido. Você não dependeu apenas dos proventos, dos dividendos. As empresas também multiplicam ali o seu capital ao passo que a empresa aumenta a sua receita, aumenta o seu lucro, se torna uma empresa mais competitiva. É natural que as ações elas se valorizem. Não é só isso que faz uma ação se valorizar. Tem a questão econômica, né? A questão do país mesmo. Só que a ação, ela tem esse potencial de multiplicação. Os dividendos, eles crescem, tá? Então, você percebe um crescimento no dividendo. Por quê? Porque as empresas, elas querem lucrar mais do que no ano anterior, do que no trimestre anterior, do que no período anterior. Então, ao passo que os dividendos, eles vão crescendo e o dividendo é um percentual do lucro da empresa, conforme esse lucro, ele cresce, o dividendo, ele também cresce. É difícil você ver esse crescimento
nos fundos imobiliários. Tem que pegar um imóvel, aumentar o aluguel lá do imóvel, né? Pegar mais uma pessoa para alugar e tudo mais. Existe uma outra burocracia aqui dos fundos imobiliários. Pode investir em setores importantes, é uma vantagem. Então você pode investir em setores chaves da economia, por exemplo, o setor financeiro, saneamento, elétrica. Você pode investir em setores importantes e também em setores que são sólidos, com um bom histórico de pagamento aí, seguindo a filosofia de grandes investidores, como por exemplo Luiz Barsi. Então você tem ali algumas vantagens. Quais são as desvantagens? A volatilidade é muito maior, um custo de carrego maior. O que é custo de carrego? É você investir na ação hoje e ter que esperar 2, 3, 4 anos para você conseguir de fato ver o resultado daquela ação. Então, um custo de carrego é muito maior, né? Um custo de carrego maior, é custoso você ficar com aquele papel na carteira. Alguns, tá? Alguns. Tem papéis que pode explodir para cima aí você ter um bom ganho. Uma outra desvantagem também é o próprio risco de mercado, né? A bolsa de valores, ela não é afetada só por questões da empresa em si, dos setores, mas pela questão econômica, geopolítica, política externa. Então, esse é um risco também, só que esse risco também, essa desvantagem também tem um pouco lá nos fundos imobiliários. Mas essas são as vantagens e desvantagens que eu consegui anotar aqui dos fundos imobiliários e do mercado de ações. Deixe para mim nos comentários, não esqueça quais são as vantagens e desvantagens que você acredita que existe. Lembrando que aqui não existe certo ou errado, a gente está aqui para produzir um conteúdo e a gente aprender junto, beleza? Mas bora para comparação. Vamos comparar de fato aqui BBAS3 e MXRF11 para ver na ponta do lápis, de forma matemática mesmo, qual que rentabilizou mais a carteira do cliente, né, nesses últimos 12 meses. Vamos lá. Nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil pagou R$ 4,66 como provento, dividendos, juros sobre capital próprio. Isso aqui já líquido, caiu na conta de quem tinha as ações do Banco do Brasil. Se você comprasse 10 mil ações do banco, você teria 10 mil reais, não é 10 mil ações, 10 mil reais. Em ações do Banco do Brasil, você teria hoje cerca de 177 ações. Isso te geraria um ganho de R$ 822,43. Vamos tirar a prova real? 177 ações multiplicado por R$ 4,66. R$ 824,82. Teve alguma questão de arredondamento aqui por conta do número das ações, beleza? Então, R$ 824,82. O papel, ele se valorizou nesses últimos 12 meses, descontando o provento, tá? Tirando o provento. Então, uma valorização padrão do papel. Ele se valorizou aí 29,88%. Então, se você tivesse investido 10 mil reais, você teria R$ 12.988 hoje de valorização, de ganho de capital, mais R$ 824 de provento. Agora, o papel, ele se valorizou contando o provento, você reaplicando o provento, ele se valorizou 41%, BBAS3. Então, hoje você teria R$ 14.100, certo? Então, você investiu 10 mil há 12 meses atrás e teria hoje R$ 14.100, beleza? MXRF11 pagou R$ 1,33 por cota nos últimos 12 meses. Com 10 mil reais, você teria algo em torno de 954 cotas e teria um ganho de provento de R$ 1.268,82 nesses últimos 12 meses, nesse período. O papel, o fundo imobiliário, ele se valorizou sem proventos apenas 1,06% nos últimos 12 meses. Então, você investindo 10 mil, teria hoje R$ 10.106,28, mais R$ 1.268 de proventos. Agora, o papel, ele se valorizou colocando a realocação dos proventos 14,57%. Então, 10 mil investido há 12 meses atrás, hoje você teria R$ 11.457. Por esses dados, a gente já consegue perceber que o MXRF11 ele se valorizou menos, portanto, ele tem uma volatilidade menor. BBAS3 se valorizou muito mais, principalmente no ano passado. 2023 foi um ano muito bom para os papéis e entregou um resultado muito melhor, tá certo? Mas qual que é o principal ensinamento aqui desse vídeo, né? Sempre todos os vídeos eu costumo trazer um ensinamento para você, principalmente que está começando a investir agora, mas para você que já investe, você não precisa escolher entre um ou outro, né? Você pode ter os dois na carteira. Você pode ter as ações e você pode ter os fundos imobiliários. E sinceramente, na minha opinião, esse é o maior benefício de você se tornar um investidor, de você começar a investir. Você pode ter os dois na carteira, você pode ter uma carteira diversificada que vai te entregar um resultado bacana, que vai te entregar um resultado também legal. Você vai ter a recorrência dos proventos, por exemplo, dos fundos imobiliários, porque as ações elas não pagam, a BBAS3, por exemplo, não paga todos os meses, né? Então tem essas regrinhas também, mas você pode ter a recorrência do fundo imobiliário e também ter um pezinho ali nas ações para poder ganhar essa multiplicação de capital, né? Se a gente for considerar Banco do Brasil nos últimos 12 meses, foi quase 50%
50% de lucro, né? Dobra o capital investido, se fosse um pouquinho aí mais 50%, quase dobraria o capital investido, mas já foi 50% de lucro quase em 12 meses, né? Então, baita de um resultado em Banco do Brasil, mas também a gente não pode descartar o fato que você ganhou aí quase R$ 1.300 de proventos com o MXRF11, um maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores em termos de cotistas. Então, maior ensinamento aqui desse vídeo que eu quero transmitir para você é o seguinte: você não precisa, não deve escolher entre um ou outro. Você tem que montar uma carteira de investimento que seja de fato diversificada e que te dê esse retorno constante, de forma constante, saudável e para o médio e longo prazo. Na realidade, você precisa ter um método de investimento, né? Eu falo isso para todo mundo. Sem um método, quando você não tem um método de investimento, você fica meio perdido, você vai nadando assim, ó, conforme vai a maré, sabe? Por exemplo, agora o dólar tá subindo, vou investir em dólar. Agora as ações tá boa, vou investir em ações. Mas quando você vai investir, já passou o bonde, já perdeu dinheiro. Então você não pode ficar vagando, né? A deriva aí da maré, das ondas do mercado financeiro. Você precisa de um método. Eu queria convidar você para conhecer o meu método de investimento, que é o método RARO, RARO. Tá aqui o link no primeiro comentário fixado do treinamento Formação Investidor de Primeira Viagem, onde lá dentro desse treinamento eu ensino o método RARO de investimento. Renda fixa, ações, real estate, que são os fundos imobiliários, e opções, mercado de opções. Aliás, eu vou deixar um vídeo aqui agora, onde eu explico o guia básico para você conseguir investir no mercado de opções e conseguir potencializar o seu ganho com proventos, com dividendos. Vou deixar o link aqui agora, já clica nele, já assiste. Me segue lá no Instagram, @Danilo Silva, e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa para mim nos comentários se você curtiu o conteúdo, manda sugestões de outros vídeos pra gente gravar aqui. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.